E aí galera, tudo bem? Olha só, essa aula aqui, esse vídeo, é para a gente tratar do conteúdo que a gente está vendo atualmente em inglês, que é o present, past and future. Esses três tempos verbais, três tempos de conjugação de verbos, tá? Lembrando que existem outros verbos também em inglês, outros tempos verbais, aliás, né, como o present continuous, como o present perfect, mas aqui eu resolvi botar os três tempos mais básicos, né, para a gente revisar e nivelar o domínio que a gente tem desses três tempos verbais, tá bom? Olha só, eu já fui em algumas turmas de terceiro ano e comecei a explicar um pouco desse assunto. Em outros terceiro anos eu não fui ainda, tá? Então, o que eu vou explicar aqui, todos devem assistir esse vídeo, tá? Quem já viu um pouco da aula presencial, quem nas turmas que eu não fui presenciais ainda, e quem está só aqui no WhatsApp, quem não foi para a aula presencial ainda, todos devem assistir esse vídeo, tá certo? Essa aula e o exercício que eu vou explicar depois é para todos. Então vamos lá, olha só. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é que vocês possam reconhecer e compreender como conjugar verbos no presente, no passado e no futuro em inglês, tá certo? Principalmente reconhecer, porque aí, quando vocês verem nos textos, vocês vão dizer, essa frase aqui, eu estou vendo aqui que está no futuro, estou identificando aqui pelo que o professor explicou, e aí isso facilita a compreensão de vocês, tá? Então vamos ver aqui, ó. Primeiramente o simple present tense, que é o presente do indicativo em português, né? A gente vai ver sempre afirmações, perguntas e negações, tá? Então, como saber que uma frase tem o verbo no presente? Olha só, os verbos em inglês no presente, eles não mudam a forma de escrita e de ser falada, tá? Só tem um detalhezinho na terceira pessoa, o que torna a compreensão mais fácil. Porque se você pensar em português, o verbo querer, por exemplo, que é o que está aqui nessa frase, é o want, o verbo querer em português você conjuga assim: eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem. Então tem seis conjugações, seis flexões diferentes para o verbo querer, né, no presente em português. Em inglês, ele vai ficar basicamente do mesmo jeito. Quando você procura o verbo no dicionário, né, quando você procura qualquer verbo no dicionário, seja em português ou seja em inglês, ele está sempre no infinitivo, está só o nome do verbo, sem estar conjugado em tempo nenhum, né? Então o verbo querer vai estar lá, querer, ou senão andar, ou por exemplo, partir, ou estudar, ou telefonar. Isso é o infinitivo do verbo, é o nome dele, né? Quando a gente conjuga, aí sim, aí eu andei, você andou, ele andará, nós andaremos, mas o infinitivo desse verbo é andar. E em inglês, quando a gente usa um verbo no presente em afirmações, ele fica do mesmo jeito que você encontra ele no dicionário, ou seja, do mesmo jeito do infinitivo. Olha o exemplo aqui, ó. Primeira frase aqui, I want to have a comforting life. Eu quero ter uma vida confortável. Tirei essa frase de um texto, né? Eu quero, então aqui ó, tá eu quero, esse iniciozinho aqui, ó, eu quero. Vocês vão notar que na segunda frase, aqui tem o pronome pessoal tu ou você, né? Então aqui é você quer ter uma vida confortável. Olha que o verbo querer não mudou. Tá vendo? A primeira e a segunda frase não muda. Vamos pular a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, né? Vamos pular e vamos para o plural, só para a gente ver que também não muda. Ó. We want, né, em inglês. Aí traduzindo para português, nós queremos. Aí aqui, ó, vós quereis ou vocês querem, né? E tem o they want, que é eles querem ou elas querem. Mas notem que o verbo querer, o want, ele não mudou. Tá vendo como é mais fácil? No presente é só usar o verbo na forma de infinitivo dele e pronto, está conjugado no presente tranquilo. Agora, quando se trata da terceira pessoa do singular, que inclusive em inglês tem uma particularidade se a gente comparar com o português, né? Na terceira pessoa tem uma regrinha geral. O verbo vai ganhar um S, tá certo? Aí tem alguns tipos de verbos específicos que alguns vão pedir ES, outros vão pedir IES. Mas isso é um detalhe que a gente vê mais para frente. O importante é saber que quando o sujeito de um verbo em inglês no presente, em uma afirmação, é ele ou ela, aí o verbo ganha um S. Esse S não é plural, não quer dizer que é mais de uma coisa, não é plural não. É tanto que aqui é a terceira pessoa do singular, tá certo? Esse S é para mostrar que o sujeito que está conjugando esse verbo é ele ou ela, ou algum equivalente dele ou ela. Bom, então se eu vejo aqui, ó, he wants to have a comforting life, é ele quer ter uma vida confortável. E aqui o she, que é ela,
ela quer ter uma vida confortável. E o it? Esse it, vocês lembram, é ele ou ela, quando esse ele ou ela não é uma pessoa, tá? Então, ele quer ter uma vida confortável, ou ela quer ter uma vida confortável. Então, se eu estou vendo uma frase em que o verbo ele não tem alteração nenhuma, ele está naquela forma básica dele, né, que é o infinitivo, ou então se ele tem um S, é porque ele está sendo conjugado no presente e é uma afirmação, beleza? Então, isso aqui são os indicativos de conjugação de verbos no presente. Vamos ver a conjugação no presente, só que numa pergunta. Numa pergunta vai sempre aparecer essa palavra do, certo? Do, deixa eu destacar aqui, do, ou então a palavra das. Um desses dois aparece quando é uma pergunta. Mas para ser uma pergunta no presente, esse do ou das tem que estar antes do sujeito da frase. A gente já sabe, né? Sujeito e verbo. Sujeito é aquele que faz a ação do verbo acontecer, é quem faz algo. E o verbo é esse algo que está acontecendo, não é? Quando eu digo eu quero, eu é o sujeito. E ele conjuga o verbo querer. Eu quero. Eu, sujeito, querer é o verbo. Muito bem. Então, já que está claro, a gente vai saber aqui o seguinte, ó, que esse do, tá, que está antes do sujeito, quando ele está antes do sujeito, ele não tem tradução. Preste atenção. Porque se ele estiver depois do sujeito, ele tem tradução. Mas se estiver antes, não. Então, para que esse do, professor? É uma regra em inglês que serve para mostrar que isso aqui é uma pergunta e essa pergunta, o verbo está no presente. Quando você vê, então, peraí, professor, quer dizer que quando eu ver uma frase que tem do antes do sujeito, vamos pegar essa primeira frase que o sujeito é eu aqui, I. Se tem do antes do sujeito, ou das antes do sujeito aqui, né? Isso quer dizer que é uma pergunta e que o verbo está no presente. Exatamente. E o do, nesse caso, não tem tradução. Exatamente. Então, são indicativos de pergunta no presente. Ó. Das he, vamos ver aqui na terceira pessoa, porque o das, ele é usado só quando a pergunta tem o sujeito de terceira pessoa do singular. O que é a terceira pessoa do singular? É ele ou ela, ou algum equivalente, como um nome de pessoa, por exemplo. É a mesma coisa que ele ou ela, certo? Bom, então se eu tenho aqui, ó, does he want to have a comforting life? Eu estou perguntando, ele quer ter uma vida confortável? Vejam que não traduzi aqui o does, né? Então vamos ver aqui no plural, primeira pessoa do plural, nós. Eu tenho aqui o nós, né? Ó. Como é que fica a tradução dessa frase que tem o nós? Nós queremos ter uma vida confortável? O do não traduziu, mas por causa dele eu sei que é uma pergunta no presente. E o verbo aqui, ó, invariável, não faz nada com ele, né? Inclusive em perguntas, nem na terceira pessoa tem S, porque aquele S é só para afirmação, tá? Muito bem, então eu já sei que isso aqui é uma característica de perguntas no presente. Agora vamos ver as negações. As negações é simples, é só a gente decorar como é que é o não usado no presente. Olha uma informação importante. O não a gente sabe que é not, mas quando a gente diz o não em uma frase que tem verbo, né? Quando tem sempre um sujeito, uma negação e um verbo. Por exemplo, eu não comprei aquele carro. Então, eu, sujeito, não é a negação, comprei é o verbo. Quando você tem esse conjunto dessas três coisas, sujeito, negação e verbo, essa negação em inglês é not junto com outra palavra, sempre, tá? É o not junto com outra palavrinha que a gente vai chamar de verbo auxiliar. Então, no presente, como é que é o não? O não no presente vai ser don't ou doesn't. Tanto don't como doesn't quer dizer não. Só que o don't é usado para primeira, segunda pessoa do singular e primeira, segunda e terceira do plural. E o doesn't é para a terceira pessoa. Vocês estão vendo que no presente, na terceira pessoa, tem sempre um detalhezinho diferente, né? Então, quando o sujeito é ele ou ela, o não aqui é doesn't. E quando o sujeito é qualquer outro que não é ele ou ela, aí o não é don't. Então, como é que fica a tradução da primeira frase? I don't want to have a comforting life. Bom, se a frase é igual às outras que o professor já mostrou antes, fica simples de entender. Ó. Eu não quero ter uma vida confortável. Aí aqui na terceira pessoa, como ficaria? Ó? Vamos pegar o ela aqui. She does not want to have a comforting life. Ela não quer ter uma vida confortável. E se fosse aqui na terceira pessoa do plural, quando a terceira pessoa é eles ou elas, né? Então, como é que fica? They don't want. Eles não querem ter uma vida confortável. Bom, então se vocês verem esse não desse tipo aqui, quer dizer que é uma negação no presente, tá? Vamos para o passado agora. Simple past tense. Como é que é o passado? Bom, no passado
é simples de entender também. A gente só tem que saber de uma coisa. O verbo que está sendo usado na frase no passado, ele é regular ou irregular? Por que saber disso? Porque se for regular, o verbo segue uma regra de conjugação. Vai acrescentar uma coisinha no final do verbo. E se o verbo for irregular, aí o verbo não segue regra. Aí existe uma tabelinha de verbos em que você tem lá o verbo no infinitivo e do lado a gente tem a conjugação dele no passado. E aí a gente precisa ir memorizando. Mas como, né, a gente não memoriza tudo de uma vez, a gente pode estar consultando a lista, tá? Então vamos ver como funciona. Esse primeiro verbo aqui, ó, até aqui eu botei só um verbo regular, que é o verbo decidir, né? Então a frase aqui é o seguinte: eu decidi que a vida no campo é a melhor. Eu tirei isso aí de um texto que compara a vida no campo com a vida na cidade. Então a frase é: eu decidi que a vida no campo, né, a country life, é a melhor, is the best. Então como é que eu sei que o verbo decidiu aqui, ele está no passado? O verbo decidir, aliás, ele está no passado, porque eu acrescentei um D aqui, ó. Quando o verbo é regular, a gente acrescenta ED no final dele em afirmações, apenas em afirmações, tá? Muito bem. E se o verbo já terminar com a letra E, professor? Como é o caso desse aí, decide, que termina com a letra E. Bom, nesse caso aí você acrescenta só D, tá certo? E tem uma regrinha do Y lá, que às vezes você acrescenta IED. Mas eu não vou lotar vocês de muita informação agora. Basta saber que para conjugar um verbo em afirmações no passado, no Simple Past é o que a gente em português chama de pretérito perfeito ou imperfeito, tá bom? Então, para conjugar um verbo regular em uma afirmação no presente, basta eu acrescentar ED no final dele, ou então só D, ou então IED. Se você reconhecer isso, você já vai estar sabendo que é uma frase no passado. Então aqui é eu decidi que a vida no campo é a melhor, aqui é você decidiu, né? Ó, decided, escrito do mesmo jeito. O bom aqui de inglês é que ele não muda o jeito de escrever, ó. Só muda o sujeito aqui, na hora de traduzir para português, é que você bota a conjugação correta em português. Então, I decided é eu decidi, you decided é você decidiu, he decided é ele decidiu, que a vida no campo é a melhor, aqui é ela decidiu, né? Aí vamos para o plural. Se eu tivesse usado o verbo decidir aqui também, ele ia ser escrito do mesmo jeito. Nós decidimos, vocês decidiram, eles ou elas decidiram. Mas aqui no plural, eu escolhi botar um verbo irregular para explicar a situação do verbo irregular. Então, vamos lá, deixa eu começar a explicar aqui. Vocês já sabem que o verbo speak, que eu digitei aqui agora, é o verbo falar, né? Speak é o verbo falar. Essa é a forma de escrever o verbo speak, que é o verbo falar, tanto no presente como no infinitivo. Professor, mas se eu quiser conjugar ele no passado, como é que fica? Aí você foi lá, pegou a lista dos verbos irregulares e olhou que o passado de speak é spoke. Quando eu uso assim, spoke, aí ele está sendo conjugado no passado. Então, se é o verbo falar no passado, aqui a tradução seria: nós falamos que a vida no campo é a melhor. E aqui onde tem o sujeito vós ou vocês? Então, vocês falaram que a vida no campo é melhor. E aqui, quando tem eles ou elas, fica: eles falaram que a vida no campo é a melhor. Ou então, elas falaram que a vida no campo é a melhor. Então é isso, verbo regular, para fazer afirmações no passado, coloca D ou ED no final dele, se for regular. E aí, no caso de um exercício, eu posso avisar: olha, esse verbo é regular, então esse outro aqui é irregular. Até que vocês se acostumem bem e consigam perceber sozinhos. E esse outro aqui, como é irregular, eu vi lá na lista dos verbos irregulares, porque tem uma coluna aqui com o verbo no infinitivo e tem outra do lado com o verbo no passado. Eu verifiquei que esse é o verbo falar e que o passado dele é assim, spoke. Aí já usei conjugando aqui no passado. Detalhe, gente. No passado, a gente só conjuga o verbo mesmo assim. No passado, o verbo mesmo, ele mesmo no passado aqui, ó, com ED, então a forma de passado, somente quando se tratar de uma afirmação, tá certo? Quando for uma pergunta ou negação, a gente vai usar a forma básica dele, que é, no caso aqui, sem o D, né? No caso do decide, e o spoke seria speak. Mas vamos lá ver como é na pergunta e na negação. É ainda mais fácil, tem menos coisa para decorar. Olha, para fazer perguntas no passado, o verbo fica na sua forma básica. Vê que o decide não tem mais o D, né? E vê que o speak, aqui o verbo falar, está na sua forma de infinitivo. Não é mais spoke, é speak mesmo. Se você for procurando no dicionário, ele aparece assim, speak. Aí lá no dicionário vai estar dizendo assim, mas a forma de passado dele é spoke.
Bom, mas eu vou usar então a forma básica desses dois verbos. Vou até digitar aqui, ó. Decide é a forma básica desse, né? E speak é a forma básica desse. Então, como é que fica aqui, professor? Mudou o tempo? Não, ele continua no passado aqui. O verbo decide continua no passado. E como é que eu sei que ele está no passado, se não tem mais o D aqui? É por causa dessa palavrinha, ó, did. Lembra lá do presente que tinha do ou das antes do sujeito? Aqui no passado funciona do mesmo jeito. Só que no caso agora é did antes de qualquer sujeito. Não é como do e das que tem duas formas, não. Antes de qualquer pergunta no passado, desculpa, deixa eu começar a explicar de novo. Em qualquer pergunta no passado, certo? O did tem que estar presente antes do sujeito que está conjugando o verbo. Vamos ver como é isso na primeira frase. O sujeito aqui é eu. Ó. Eu decidi que a vida no campo é a melhor? Isso é uma pergunta. Eu decidi que a vida no campo é a melhor? Professor, peraí, mas você não traduziu o did. Exato, é porque o did não tem tradução. Em perguntas, o did não tem tradução. O did só tem tradução se ele estiver na frente do sujeito. Antes ele não tem tradução, não. E então, para que ele está aí? É porque é uma regra da língua inglesa. Quando você tem uma pergunta no passado, tem que ter o did antes do sujeito, porque é ele que faz o verbo decide ficar no passado. É por causa do did que o verbo decide está no passado. Do mesmo jeito aqui, ó, é por causa do did que o verbo speak, que é irregular, por causa do did que ele está sendo entendido no passado. Então, como é que fica a tradução aqui? Ó? Did you decide that country life is the best? Você decidiu que a vida no campo é a melhor? E como é que fica a tradução aqui? Ó? Nessa daqui. Ela decidiu que a vida no campo é a melhor? Peraí, professor, por que mesmo que o decide aqui está no passado? Porque tem did antes do sujeito ela, que está conjugando o verbo decidir. Ah, e aqui embaixo, como é que fica? Ó? Por exemplo, essa última aqui. Did they speak that country life is the best? Aí tá lá para você decidir que tempo verbal é dessa frase. Ah, peraí. O sujeito é eles aqui, eles ou elas. Ele está conjugando o verbo falar. Mas tem did antes do sujeito. Ah, se tem did antes do sujeito, é uma pergunta no passado. Então a tradução ficaria: eles falaram que a vida no campo é a melhor? Pronto. Então, se tem did antes do sujeito, eu já sei que é uma pergunta no passado. Como é que é a negação no passado? Também é simples demais. Se lá no presente tinha doesn't e don't, aqui no passado é só didn't. Didn't é o não usado no passado, no simple past. Então fica fácil de entender. Ó. He didn't decide. Ele não decidiu que a vida no campo é a melhor. E se for we didn't speak? Nós não falamos que a vida no campo é a melhor. E se for they didn't speak? Eles ou elas não falaram que a vida no campo é a melhor. E se for a primeira pessoa aqui com eu não decidi que a vida no campo é a melhor. Então, se tem didn't, você já sabe que é o não que é usado no passado, tá certo? O didn't faz com que o verbo que está na frente dele seja compreendido no passado. Então, aqui é ele não decidiu, aqui é vocês não falaram, tá certo? Então, o passado está simples de entender também. Para encerrar, vamos para o mais fácil, que é o futuro. O futuro não tem muito detalhe, não, é muito simples. É só você entender o seguinte, eu vou até botar aqui na frente. Você tem a frase aqui, I live, que quer dizer eu vivo, ou eu moro em algum lugar, né? I live in Boqueirão. Pronto, eu moro em Boqueirão. I live in Boqueirão quer dizer eu moro em Boqueirão. E se eu quiser falar isso no futuro, como é que faz, professor? Ah, se fosse em português, o verbo morar era só conjugar ele no futuro. Eu morarei em Boqueirão. Ou então, eu viverei em Boqueirão. Não é assim? A gente altera o finalzinho do verbo. Mas em inglês, no futuro, não é isso que eu faço, não. Eu uso o verbo auxiliar, o eu. E esse will, o que é que significa? Ele não tem significado aqui nessa frase, ele não tem tradução. Mas ele tem uma função. Ele mostra que o verbo viver está no futuro. Se tem um verbo em inglês com o will antes dele, significa que ele está no futuro. Então, agora fica eu viverei em Boqueirão. Ou eu morarei em Boqueirão. Tá certo? Muito bem. Então, se é assim, como é que fica a tradução de He will live in a clean air environment? Esse trechinho aqui, ó, clean air environment, que eu tirei de um texto, quer dizer um ambiente de ar limpo, ou, como a gente costuma dizer, um ambiente de ar puro. Estão vendo que se repete em todas as frases, né? Então, aqui, ó, como ficaria a tradução dessa frase? Ele viverá em um ambiente de ar puro.
E essa que começa com nós? Nós viveremos em um ambiente de ar puro. E essa daqui que começa com eles ou elas? Eles viverão em um ambiente de ar puro. Ah, e essa daqui que começa com eu? Eu viverei em um ambiente de ar puro. Então é simples, né? Ó, se tem o will antes do verbo, esse verbo está no futuro. Viverei, viveremos, viverão. Simples. Aí vamos pegar aqui agora as perguntas no futuro. Também é muito simples. Vejam, eu só inverto a posição do will, que não tem tradução nessa frase, com o sujeito. O sujeito lá não era eu, né? Então eu inverto o will e o eu. E a tradução? A tradução é a mesma. Eu viverei em um ambiente de ar puro. Aqui, ó, não tem o sujeito ela, né? Você vai começar a traduzir daqui. O will não tem tradução. Então, como é que fica a tradução de will she live in a clean air environment? A tradução é simples, é ela viverá em um ambiente de ar limpo. Como é que eu sei que esse live aqui é viverá? Porque tem o will aqui antes do sujeito, que conjuga o verbo live. Aí aqui, professor, como é que é essa aqui? Com nós, will we live in a clean air environment? É a pergunta que é o seguinte: nós viveremos em um ambiente de ar limpo? Ah, nós, né? Live aqui está no futuro porque tem o will antes do sujeito que conjuga ele. Então é nós viveremos em um ambiente de ar limpo, de ar puro, né? Pergunta também está simples. E a negação também é muito simples. A gente vai ter o will not como o não do futuro. E a gente também pode usar essa forma abreviada won't, tá? Won't significa a mesma coisa de will not, que é o não no futuro. Então, como é que ficaria a tradução aqui? Eu não viverei em um ambiente de ar puro. Aqui, ela não viverá em um ambiente de ar puro. Aqui, nós não viveremos em um ambiente de ar puro. E aqui, com eles ou elas. Pensa aí como é. Pensou? Então é o seguinte, vamos ver se você acertou. Eles não viverão em um ambiente de ar puro. Ou seja, eu tenho o verbo viver, o will not é negação no futuro, o will já está me dizendo que esse live está no futuro e que é uma negação. Então é não viverão, não viveremos, não viverá, ela não viverá, ele não viverá, vocês não viverão, desculpa, você não viverá, eu não viverei. Beleza? Bom, então para encerrar, para ver se vocês entenderam as conjugações aqui, ó, na hora de fazer o exercício, é só olhar de novo. É só consultar aqui, ó, afirmações no presente. Aí aqui você tem perguntas no presente. Aqui você tem negações no presente. Aí vem para o passado. Beleza, eu tenho aqui as afirmações no passado. Você olha bem direitinho as características. Perguntas no passado, tá aqui com o did antes do sujeito. Negações no passado. Ah, aqui é fácil demais. Eu sei que o didn't é o não do passado. Tá fácil para identificar. E o futuro. O futuro é simples. Tem o will do lado do verbo. O verbo está no futuro. Certo? Deixa eu só apagar esse aqui. Bom, e se for perguntas no futuro? É muito fácil. É só inverter o sujeito com o will. Tá aqui, ó. E se for uma negação no futuro? Ah, negação no futuro tem will not ou então won't. E aí o verbo fica no futuro, porém negando. Muito bem. O que é que eu quero que vocês façam como exercício, gente, para ver se vocês compreenderam direitinho isso aí? Todo mundo vai escrever o conteúdo no caderno. Se quiser, pode imprimir também, mas tem que deixar no caderno, tá certo? Vocês vão fazer esse exercício aqui no caderno e quando for na aula presencial, eu vou corrigir e vou dar o visto. Não precisa me enviar no WhatsApp, não, tá bom? Vocês vão traduzir essas frases. Pode até usar o Google Tradutor, mas eu quero que primeiro vocês identifiquem em que tempo está cada uma delas. Ó, traduz as frases para português e diga o tempo verbal de cada uma. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai pegar de lápis grafite e vai botar aqui na frente o tempo, ó. Essa daqui está em que tempo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu estou identificando uma coisa aqui, ó. Tem o will, então eu sei qual é o tempo. Aí você vem e bota aqui na frente. Se é presente, bota assim. Desculpa, se é presente, bota assim. Não está em inglês, present. Se for passado, você bota past. E se for futuro, você bota future, certo? Pode botar entre parênteses. Aí agora sim, você vem aqui embaixo e traduz ela para português. Aí aqui você olha, opa, o verbo aqui tem um S, ó, terceira pessoa do singular é o sujeito, o verbo tem um S, já sei, aí vem, bota o tempo verbal, aqui também, bota o tempo verbal e traduz. Vai na outra, na seguinte, bota o tempo verbal dela na frente e traduz.
o tempo só poderá ser ou presente, ou passado, ou futuro, do jeito que eu expliquei antes. Aí, aqui na frente da frase, bota o tempo e embaixo a tradução. Muito bem, já entenderam, né? Vamos para a questão 2. Aqui tem um vocabuláriozinho para ajudar, algumas palavras para vocês entenderem melhor, tá certo? Bom, questão 2. Identifique o tempo verbal do verbo to travel ou do verbo to feel nessas frasezinhas que tem aí abaixo, né? Eu só botei sujeito e verbo aí, tá bom? Nem botei uma frase grande, não. Aí vocês vão identificar. Essa letra A está no presente, passado ou futuro. Aí você vem aqui e você vai botar assim, ó. Pré para presente, né? Se for passado, você bota assim. Se for futuro, você bota assim. Só para facilitar para você. Pode botar entre parênteses, tá? Vocês vão olhar os detalhes que eu falei. I travel. Não tem nada aqui no final do travel. Não tem nada antes do sujeito. Aqui tem um did antes do sujeito. Aqui o verbo viajar, que aqui é travel, aqui está com ed. Aqui tem do antes do sujeito. Vocês vão identificando essas coisas e vão dizendo se a frase, se quiserem traduzir também para entender melhor, tudo bem. Mas não precisa traduzir, o que precisa é dizer o tempo, tá bom? E na aula presencial, eu vou perguntando a cada aluno e cada aluno vai me dizendo por que essa frase está no presente. Por causa desse detalhe aqui. Por que essa frase está no futuro? Por causa do will. Então, vai ser dessa forma. Vocês vão escrever no caderno, eu vou dar o visto. E na hora da correção, vocês me dizem por que está no presente, no passado, no futuro, para eu poder saber se vocês entenderam bem, tá certo? Fazem isso com cada uma delas. Aí na terceira questão, vocês vão pegar essas mesmas frasezinhas que está aqui na questão 2, até a letra Z, certo? Vocês vão pegar essas mesmas frasezinhas aí, já que vocês já identificaram, né, o que é presente, passado e futuro lá, vocês vão organizar agora nessas colunas que é para fixar bem, para vocês entenderem bem. Organize todas as conjugações da questão 2 nas colunas abaixo. Então o que é que você faz? Você vem aqui, ó, você vai olhar, por exemplo, essa frase aqui da letra Z. Ela está no presente, no passado ou no futuro. Aí, vou dar uma dica aqui, né? Você viu o will, eita, é futuro. Aí, will not feel, eu não sentirei. Essa aqui é futuro. O que é que você faz? Você pega essa frasinha da letra Z aí vem e bota na coluna 3 aqui, ó, do simple future. Você escreve ela aí, tá certo? Aí você encontra outra lá, do passado. Aí bota aqui, ó, past. Aí tem outra do passado, bota aqui. Aí tem outra do passado, vai botando embaixo. Aqui, encontrei uma do presente, bota aqui. Tem outra no presente, bota aqui. Lembrando que no presente pode ter afirmação, pergunta e negação. No passado pode ter pergunta, afirmação e negação. E no futuro também pode ter pergunta, afirmação e negação, tá certo? Então tem a quantidade aqui, ó. A quantidade de quadradinhos é a mesma, alguns podem até ficar em branco, não lembro que quantidade tem ali de cada um, certo? Mas eu botei o suficiente aqui. Pode até sobrar, mas faltar não vai faltar. Então a atividade é essa, lembrando que vocês vão fazer. Quem já fez, eu já tinha botado esse arquivo no grupo um dia, só não tinha explicado. Se alguém já fez do jeito que eu expliquei aqui, tá ótimo. Deixa no caderno, que quando for na aula presencial, desculpa, eu vou corrigir, tá certo? E quem não fez, tem a explicação, agora faz. Quem já fez, de toda forma, vai rever e vai fixar melhor o conteúdo na cabeça, né? Então, pode até corrigir alguma coisa se já tiver feito sozinho antes, mas a explicação está aqui agora, então agora dá para fazer tranquilo. Lembrando, qual é o nosso objetivo com esse conteúdo? É reconhecer quando a frase estiver no presente, no passado ou no futuro, se é uma afirmação, uma pergunta ou negação. E também vai ajudar para quando a gente for produzir uma frase no presente, no passado ou no futuro. Mas inicialmente eu quero só que vocês reconheçam, tá certo? Se vocês conseguirem reconhecer, facilita para traduzir, logo facilita para entender. Tá bom, gente? Então é isso. Nossa aula dessa semana é essa. No presencial, eu vou corrigir. Tem turmas que já viram o comecinho dessa explicação, agora é copiar tudo e fazer o exercício, tá? Tem turma que eu não fui ainda, então agora vai escrever tudo isso aqui, já pegou a explicação, faz o exercício também. A grande questão aqui agora, todas as turmas do terceiro ano podem ficar no mesmo nível, porque já tiveram a explicação toda do conteúdo aqui nesse vídeo, já podem fazer o exercício com maior tranquilidade, tá bom? Então, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.